Amém. Hoje dei um delayzinho aqui no horário, eu tava... lembrei aí da produção de um livro, de um novo livro que a gente vai ler. Eu busquei aí aquela imagem, aquela figura. Tem alguém com o áudio aberto que eu estou me ouvindo aqui. Tá entrando o meu som, daí tá entrando o áudio, tá voltando. Tirar uma coisa. Postei aí no grupo. Isso. Postei no grupo. Se você conseguir dar uma olhada aí. O que acontece? Eu compartilhei a imagem aí dos reis de Israel. E se você perceber, o livro de Jeremias, ele começa assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Quando você olha aquela primeira imagem que eu enviei aí, nos dias de Josias, ele é um dos últimos reis de Israel, das tribos do reino de Judá, tribos do sul, né? E ele é um dos últimos, ou seja, perto do exílio. Jeremias vive depois de Isaías. E aqui, quando a gente olha na outra imagem que eu compartilhei, Josias é mais ou menos no ano de 609, ano de 600 antes de Cristo. Lembra que Isaías, nós falamos que ele viveu ali no ano de 720 antes de Cristo? Ou seja, Jeremias é na sequência, ok? Jeremias, então, ele vive nos dias do rei Josias, 600 antes de Cristo. Então, cada vez mais está se aproximando de Cristo, né? Mas também do exílio da Babilônia. E é importante, então, nós sabermos que Jeremias é um profeta que vive um pouco mais próximo, ele começa a pregar em Jerusalém um pouco mais próximo do exílio da Babilônia. Tanto é que ele prega antes do exílio e durante o exílio. Ele foi exilado juntamente com o povo, ok? Então, se Isaías pregava 100 anos, 150 anos antes, Jeremias agora, perdão, é isso mesmo, Jeremias, ele prega um pouquinho antes e ele participa do exílio, então, ok? Então, isso é importante nós sabermos para situarmos cronologicamente na história. Lembrando que os profetas do Velho Testamento, eles eram levantados durante os reinados dos reis de Israel para denunciar, para acusar aquilo que Israel estava fazendo de errado e para também anunciar uma mensagem de esperança profética, ok? Então, assim como Isaías foi usado, agora na sequência Jeremias. E cada profeta tem a sua marca, tem a sua ênfase, ok? Alguns denunciam mais os erros, outros têm mais uma mensagem de esperança, alguns eram mais messiânicos, outros eram mais... A mensagem que carregava era mais de juízo e de julgamento. O fato é
que Jeremias também é apresentado aqui como um mensageiro da justiça, ou melhor, né, do juízo, da justiça e da graça. Jeremias é mais um profeta que denuncia os erros de Israel, mas também carrega uma mensagem de esperança para a nação de Israel. Pois bem, importante você anotar aí, então, que Jeremias, ele participa do exílio. Jeremias, ele prega antes e prega no exílio. Ele é um profeta nos dias que Israel, então, vive essa degradação moral que tantos outros profetas haviam denunciado, o que iria acontecer com Israel, e Jeremias, ele vive isso na pele, juntamente com o povo. Ele denuncia a idolatria de Israel. Jeremias, ele denuncia que a Babilônia iria escravizar Israel, assim como Isaías também profetizou. Mas Isaías profetizou 150 anos, 100, 150 anos antes do exílio. E agora, Jeremias, ele profetiza alguns anos antes do exílio e participa do exílio, ok? Então, os profetas, eles denunciavam prioritariamente as mesmas coisas, ok? E também profetizavam, davam uma mensagem de esperança a Israel. No capítulo 1, o que a gente vai ver? A gente vai ver o chamado de Jeremias. Então, primeiro que ele já não se vê capacitado. E aí Deus encoraja ele, dizendo, olha, eu que vou colocar palavras na sua boca, tá? Não fique com medo disso. Então, no capítulo 1, Jeremias, ele é nomeado como um profeta para Israel, e não somente para Israel, para as nações. Jeremias é um profeta que vai profetizar para Israel e para as nações, ok? E as suas palavras, as suas profecias, elas são, como eu falei aqui, né? Profecias, palavras de juízo, de julgamento, e palavras de esperança, palavras de esperança profética, palavras tanto que arrancavam e destruíam, como palavras que plantavam e construíam, ok? As mensagens aqui daquilo que ia acontecer com Israel, queria ser arrancado e destruído, julgamento, mas também a palavra de esperança, dizendo que Deus iria plantá-los e iria construí-los novamente, ok? Então, Jeremias é esse sacerdote em Jerusalém, nas décadas finais do Reino do Sul. Reino do Sul, tribo de Judá, em Jerusalém, ok? E aí tinha as tribos do norte. Pois bem, finalizado esse contexto aqui, esse organizado, vamos dizer assim, organizado cronologicamente, então, capítulo 1, vocação de Jeremias, chamado de Jeremias, e aqui no capítulo 2 a gente já vai ver, na verdade, desde o capítulo 1 até o capítulo 24, se você quiser anotar aí, capítulo 1 ao capítulo 24 são acusações e alerta para Israel, por eles terem rompido a aliança. Do capítulo 1 ao capítulo 24, são acusações, são denúncias que Jeremias faz a Israel, por eles terem rompido a aliança, ok? Do capítulo 1 ao capítulo 24, é isso que nós vamos perceber agora, assim como outros profetas que profetizaram antes. Então, mais uma vez, irmãos, os profetas falam e denunciam as mesmas coisas. Algumas ênfases um pouco diferentes, ok? Mas tudo Deus estava usando pessoas para corrigir a rota de Israel, ok? Importante, ele começa a pregar antes do exílio e depois continua a pregar no exílio, ok? Quais eram os pecados de Israel? Quando a gente leu o livro de Reis, o livro de Crônicas dos Reis, a gente leu que o povo, ele começava a adorar outros ídolos. De Isaías, a gente viu denunciando isso o tempo inteiro, né? Fazendo aliança com gente de outras nações, misturando, erguendo poste para outros ídolos, outros deuses. Era isso que Israel ficava fazendo o tempo inteiro. Então, Jeremias denuncia aqui que Israel, ele adora outros deuses e ele faz uma metáfora aqui. Jeremias usa uma metáfora e diz que, olha, Israel
a idolatria, ele usa a idolatria como um adultério, dizendo, olha, você já tem um marido, você já tem uma aliança feita, e vocês adulteraram, vocês foram e se misturaram com outros reis. Você já tem um rei, você já tem um noivo, você já tem um marido, né? Mas você adulterou. Então ele faz essa metáfora aqui, né? Como é um adultério, ou seja, a idolatria é usada aqui no termo do adultério, ok? Então ele acusa quem? Quem que Isaías, ou melhor, quem que Jeremias está acusando? Bom, está acusando os sacerdotes, os reis e os outros profetas também. Porque tem outros profetas aqui em Israel, mas eles estavam profetizando aquilo que os reis queriam. Então era um cenário aqui politicamente e um cenário político e religioso corrompido. Sabe aquelas junções que a gente faz, que a gente escolhe a quem a gente quer ouvir? A gente escolhe quem vai ser o nosso profeta. E sempre a gente vai encontrar um profeta, sempre vai encontrar um irmão para falar o que a gente quer ouvir. Porque é alguém que não está comprometido com a vocação e com o propósito, mas sim com o benefício da relação. Assim estava Israel. Os profetas tinham se juntado aos reis, mas eles agora, por conta da familiaridade, eles profetizavam o que os reis queriam ouvir. E todos aqueles que profetizavam contra, que os confrontavam, os reis perseguiam. Então, todo profeta, todo irmão que vai profetizar, que vai denunciar os erros, e aqui, obviamente, né, guiado por Deus, aqui, obviamente, levantado por Deus, não é uma pessoa crítica que não tem fundamento nenhum. Né? Estou falando a profecia, né? Alguém empenhado com um propósito, né? Alguém que está direcionado pelo Espírito Santo, né? Não é do eu acho da minha cabeça. Tanto é que o eu acho da minha cabeça aqui, a gente vê o que acontece com os profetas que se desviaram de anunciar de denunciar aquilo que Deus mandou, né? Então, assim, toda pessoa, todo profeta que se levantar para confrontar os erros, o caminho desviado que alguém toma, vai ser resistido e vai ser perseguido. Essa é a história, por isso que Jeremias aqui, a gente vai ver o cenário da vida dele, ok? Então, Isaías foi assim, né? Vários profetas da história foram perseguidos pelos reis. Lembra de Acabe, que persegue Elias? Pois é, Acabe era rei de quem? De Israel, não era dos inimigos, era de Israel. Mas porque se levantou para denunciar os erros, foi perseguido. Né? E o fato é, né, que aqui a nação de Israel aponta para quê hoje? Para os cristãos, nós cristãos. A grande tentação da nossa vida é nós buscarmos profetas que falam o que a gente quer ouvir. Né? E aí a gente continua desviado no caminho. E aí alguém que está nos confrontando, nos amando, para falar a verdade, para nós corrigir a rota, muitas vezes a gente persegue. É loucura isso, né? Que a gente tem ouvidos de ouvir, olhos para ver, né? E espírito para discernir, né? Que tem muita gente que está nos confronta, que confronta, que nos ama, e muita gente que nos aplaude, na verdade não tem um compromisso nenhum com o espírito e o plano de Deus na nossa vida. Fato é que Jeremias, então, ele é levantado aqui em um cenário, na sequência de Isaías, né? Ele é levantado, então, para denunciar as mesmas coisas que Israel estava fazendo, ok? Esse é o contexto da mensagem do livro de Jeremias. Capítulo 1 é o chamado, do capítulo 1 ao capítulo 24, então, ele denuncia a idolatria de Israel. Dito isso, feito isso, dê mais um segundo só. Um segundo. Vamos lá? Jeremias, então, capítulo 1. Jesus, pedimos a Deus que o Senhor nos dê revelação, sabedoria, instrução através da tua palavra. Tua palavra que é espírito e é vida.
que nos fortalece, que nos restaura, que nos alerta, que nos, ó Deus, confronta e que nos conforta também. Pedimos que o Senhor jogue luz de rema, a palavra revelada, para que sejamos, ó Deus, edificados em torno do teu propósito, do plano do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Essas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu essa mensagem no 13º ano do reinado de Josias, ok? Reinado de Josias, 600 anos antes de Cristo. Filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ou seja, de Josias e filho de Josias. Depois você perceber naquela tabela que eu passei ali dos reis de Israel, está na sequência: Josias, Jeoacás, Jeoaquim. E é isso que ele está falando. O Senhor deu essa mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias. Olha lá, Zedequias, outro filho de Josias. Então, os 4 últimos reis de Israel, Jeremias profetizou nesse tempo até o exílio. Ok? Outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Ponto. Tá aqui o cenário. Os dias que Jeremias, ele profetiza. Eu gostaria que, se fosse possível aí, você fosse lá no capítulo 36 agora. Só para eu preciso marcar aqui uma cena dessa construção desse livro de Jeremias, tá? Rapidamente aqui, porque os capítulos são longos, eu já levei 25 minutos aqui, mas não adianta, toda a introdução do texto, toda a introdução de livro, preciso fazer isso aqui, procuro fazer, na verdade, quase todo dia, né, para a gente situar cronologicamente, só para nós não carregarmos uma leitura sem interpretação e sem situar no tempo e no espaço da ordem cronológica da bíblica, ok? No capítulo 36, o que acontece? Aqui descreve a produção do livro de Jeremias. O que acontece? Olha só. No 4º ano do rei Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias. Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Peraí, de Josias a Jeoaquim. Então o livro foi escrito 20 anos após Jeremias começar a profetizar. Ok? Porque ele começou a profetizar no início do livro, dias de Josias. E aqui, no 4º ano de Jeoaquim. Jeoaquim é Josias, Jeoacás e Jeoaquim. Então, durante esse tempo todo, 20 anos aqui, Jeremias está profetizando. Mas depois de 20 anos, Deus diz para ele: eu quero que tu pegue todas essas profecias que eu falei e escreve num livro. Ok. Contra Judá, contra as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham converter-se cada um do seu mau caminho. O que Deus estava dizendo? Talvez eles ouçam essa palavra de confronto e talvez se arrependam. Eu vou permitir que a Babilônia venha tomar eles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, ou seja, no pergaminho. Quem que escreveu? Baruque. Escreveu o quê? As profecias que Jeremias profetizou a Israel. 20 anos depois que ele havia começado a profetizar no reinado do rei Josias. Ok? Então, o livro de Isaías, ele começou a ser escrito 20 anos depois que ele já estava profetizando. É mais ou menos você contar a história dos 10 últimos anos da sua vida. Agora aparece um anjo para você e diz o seguinte: escreve a tua história dos 10 últimos anos. Aí você vai escrever a sua história. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nasceu isso, nasceu aquele lá, não sei o que, trocou o meu chefe, trocou o pastor, trocou isso, aquele outro, ok? Então, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que
que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou Baruque, versículo 5, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Jeremias estava preso, ele não tinha acesso ao templo. Entra, pois tu, Baruque, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm às suas cidades. Ok? Então, Baruque escreve essas profecias e depois entra no templo para proferir essas profecias ao povo, para que se arrependam, porque agora Jeremias estava preso e não poderia falar. Ele já tinha falado, foi preso. Agora, Baruque, ele diz para Baruque, então, escrever. Então, Baruque, ele faz esse compilado de poemas, ele faz um compilado de sermões e histórias da vida de Jeremias. Por isso que o livro de Jeremias, então, que está aqui hoje, que nós estamos lendo, é esse compilado escrito por Baruque, uma vez ditado por Jeremias. Entendido isso? O livro de Jeremias foi escrito 20 anos depois, as profecias, 20 anos depois que ele já havia começado a profetizar no reinado de Josias. Ok? Ele passa pelo reinado de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, e aí termina em Zedequias. Ok? Dito isso, voltamos para o capítulo 1. Ok? Eu sei, nós estamos lendo, mas nós estamos estudando a Bíblia também. Ok? Situando aqui. Aleluia. Vamos lá? Então, capítulo 1, verso 4 agora. O Senhor, agora o chamado de Jeremias. Vamos lá. O Senhor deu essa mensagem a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Aleluia. Essa é uma mensagem para mim e para a sua vida. Isso Davi fala também, né? Antes que meus ossos tivessem forma, teus olhos tinham me visto já. Em teu livro, tu tinha escrito todos os meus dias. Isso aqui é uma sentença para a sua vida. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei as minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou a autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, aleluia, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. Ou seja, profeta. Profeta é poder que ele recebeu? É poder? Não, autoridade. Autoridade. O poder é manifesto por Deus, mas nós carregamos o quê? A autoridade. Muitas vezes a gente pede poder, quando Deus nos deu autoridade. A gente precisa ter consciência da autoridade que nós carregamos. Senão a gente fica sempre buscando poder, quando ele já nos deu autoridade. Poder, muitas vezes a gente busca poder para fazer com o poder que os nossos... a gente pega o poder para servir, muitas vezes a gente quer poder para servir a nossa vontade. Mas a autoridade nos é dada para cumprir a vontade de Deus. Ok? Então muitas vezes a gente usa poder, a gente quer poder para resolver a vida do jeito que a gente quer. Quando ele nos deu autoridade para cumprir o propósito. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. A autoridade é revelada através da identidade de filho e cumprir o propósito do Pai. Isto, manifestar a identidade da filiação
e revelar um pai. Portanto, a autoridade é o respaldo de Deus para a vocação. A autoridade é o respaldo de Deus para a vocação, né? Então, você vai ver que ninguém sustenta. Todo lugar que a gente entra forçado, a gente não consegue permanecer. Então, todo lugar que Deus coloca, Ele nos dá autoridade para isso. Então, autoridade para enfrentar situações, autoridade para falar, autoridade para ensinar. É autoridade, é uma autoridade. Vem do Espírito, né? Jesus disse, né? Toda autoridade me foi dada. Autoridade. Então, veja, coloquei as palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar. Ou seja, Jeremias, as tuas palavras, o Senhor está dando autoridade para tu falar. Ou seja, terá um respaldo de Deus. E as suas palavras irão arrancar e derrubar. Irão destruir e arrasar. Mas tem também autoridade para edificar e para plantar. Então, o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Tá vendo? Autoridade para cumprir os planos de Deus. O que você vê, Jeremias? E Jeremias, então, olha só, o profeta, ele tinha visões. Então, assim, eles eram os videntes, quem vê a vidência, o espírito da vidência, ok? Carrega aqui carrega a capacidade, carrega o dom, carrega a característica da vidência. O que você vê, Jeremias? Eu respondi, eu vejo o ramo de uma amendoeira. Olha a vidência aqui. Viu bem, diz o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que vê agora, Jeremias? Respondi, vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse, terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo dessa terra. Lembra que Isaías viu uma árvore sendo cortada, lembra? Isaías ficando só o toco? Isaías viu isso. Jeremias viu uma panela fervendo sendo derramada sobre Israel. Isaías viu uma árvore sendo cortada e ainda pegando fogo, passando fogo nessa árvore, não restando nada. E Jeremias viu uma panela sendo derramada agora sobre o reino de Israel. Pois bem, o Senhor diz, terror vindo do norte, ou seja, a Babilônia, ferverá e se derramará sobre o povo dessa terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos do reino do norte. Eu, o Senhor, falei. Eles colocarão seus tronos juntos aos portões de Jerusalém. Ou seja, se achegarão a Jerusalém, os seus tronos junto a Jerusalém. Atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra o meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Olha a denúncia aqui. A idolatria de Israel. Adoram ídolos que fizeram com as próprias mãos. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles. Interessante, né? O profeta não é medo dos inimigos, é medo do próprio povo. Como é desafiador carregar uma mensagem de instrução do céu. Não é perseguido pelo inimigo. O inimigo é menor dos inimigos. Os inimigos são os menores inimigos. Deus está dizendo, eu vou te proteger, sabe de quem? Não é do ímpio. É dos crentes. Que loucura, né? Jesus foi morto por quem? Pelos religiosos. Tá vendo? Carregar, ser profeta de Deus já era naquele tempo, ainda nos dias de hoje. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Você enfrentará toda essa terra. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Você vai enfrentar. A mensagem é para quem? Para os reis, oficiais, sacerdotes e para o povo. Tu vai profetizar contra todos esses.
Eles lutarão contra você, Jeremias, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Uau! Que chamado, hein? Respaldado, te dou autoridade. Toca nos teus lábios, tu vai profetizar. E aí, capítulo 2, então, começa a denúncia contra a adoração de outros deuses, essa idolatria como adultério, acusação aos líderes de Israel. O Senhor me deu outra mensagem. Jeremias, vai e proclame essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Agora para a cidade, ok? Para a nação, para Jerusalém. Lembro de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Naqueles dias Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam as palavras do Senhor, descendente de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? E todas as famílias de Israel, que se afastassem tanto, foram atrás de ídolos inúteis. Olha Deus falando com a nação de Israel. Qual é o defeito que vocês encontraram nos seus antepassados, ou seus antepassados encontraram em mim, para que vocês se afastassem tanto de mim? Vocês foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar da fartura e as suas coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, olha só, os profetas falaram em nome de Baal. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra os seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros? Mesmo que não sejam deuses de verdade. Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso. Ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não podem reter água. Uau. Verso 3, isso aqui é chave aqui, viu? Porque duas maldades cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Esses dias eu preguei sobre isso, né? Lembra que Jesus aparece e diz o seguinte: vem a mim, quem tem sede, vem a mim e beba. Lembra? Porque o povo vivia contaminado. A partir desse momento aqui, o povo de Israel tinha muito problema estomacal. Porque ao invés de depender da chuva do Senhor, eles começaram a cavar cisternas. Só que naquela época a cisterna era para dar água para gado e para irrigar a plantação. Não era para beber dessa água. Ok? Eles então cavaram cisternas. Só que essas cisternas eram cisternas rotas, rachadas. E a água ficava poluída. E eles bebiam e tinham muitos problemas estomacais. Por isso que até o próprio apóstolo Paulo, ele sugeria para os judeus beber um pouco de vinho para que eles resolvessem esses problemas estomacais.
Ok? Interessante, porque Jesus chega e diz o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está dizendo? Para aquela mulher samaritana também. Quem bebe dessa fonte volta a ter sede. Ele diz: vocês estão bebendo de fonte contaminada e nunca estão satisfeitos. Mas quem beber de mim, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. Jesus estava purificando novamente. Diz: vocês abandonaram o manancial. Ou seja, vocês abandonaram o Senhor. Agora, eu vim resgatar essa aliança. Eu sou um manancial de águas vivas. Olha só o que Deus está dizendo ali em Jeremias. Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Por isso que Jesus se apresenta como uma fonte. Os judeus entendiam o que estava sendo dito. Porque o profeta Jeremias já havia profetizado. Vocês abandonaram a fonte de água viva. Por isso que Jesus diz: eu sou a fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. E cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter água. Por que Israel se tornou escravo? 14. Porque foi levado como despojo. Leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Ou seja, aqui já está a profecia do que vai acontecer logo mais à frente, ok? As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Egípcios estão vindo de Mênfis e de Táfnis. Destruíram o orgulho de Israel. O que é o orgulho de Israel? O templo. E você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seus acordos com a Assíria? Lembra que Israel tinha buscado acordo com a Assíria, com o Egito, para se proteger da Babilônia? Lembra disso que Isaías já tinha denunciado? Pois é, Israel foi lá e fez. De que lhe adiantam as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? Sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim, e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Há muito tempo quebrei o jugo que o oprimia e despedacei as correntes de sua escravidão. Ainda assim, você disse: jamais o servirei. No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para os ídolos. Contudo, eu o plantei como uma videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre e degenerada? Por mais sabão ou soda que use, não consegue limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, o Senhor soberano, falei. Você diz: não tenho mancha alguma. Não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que fez. Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. É como uma jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Eita, aqui Deus bate forte, né? Se você já tinha um marido, você já tinha um noivo. Mas tu é como uma jumenta selvagem que fica farejando o vento na época do acasalamento, está procurando um macho. Está procurando um Deus para si. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que a desejam não precisam procurá-la. Uau, pois você vai correndo até eles. Quando vai parar de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz: não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como um ladrão, que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. Eita! O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas são todos iguais. Dizem a um pedaço de madeira, vocês pegam um pedaço de madeira e transformam num Deus. Você é meu pai. E vocês dizem a um bloco de pedra, você é minha mãe. Gente, tem gente dizendo isso até hoje? Sim ou não? Deus não deu a lei para Moisés? Não diz: não farás outros deuses além de mim? Não te adorarás imagens? E aí, as pessoas não são como uma jumenta na época de acasalamento que fica procurando deuses, porque se não bastasse imagens, eles pegam uma correntinha, pega-se um pedaço de fio, amarra na perna e diz: agora isso aqui vai te guiar. Isso aqui é o teu protetor.
um pé de coelho, uma ferradura. E aí já diziam os sábios, né? Se ferradura desse sorte, cavalo não puxava carroça. Vamos lá. Você está entendendo que a gente agora não pega mais nenhum animal inteiro, a gente pega uma parte, uma pata, um trevo de 4 folhas, e a gente faz disso um deus, um amuleto, um misticismo. Deus está dizendo como que vocês abandonam o Espírito de Deus. Vocês têm uma história de um Deus que ama vocês, mas vocês são capazes de fazer agora ídolos de madeira. Vocês pegam um pedaço de pau e fazem um Deus. Vocês pegam um pedaço de pedra e fazem deles a sua mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam: ó Deus, nos salva. Ah, tá, não é o teu amuleto? Não é o teu trevo de 4 folhas? Não é a tua nota de dólar na carteira que vai resolver todos os seus problemas? Que eles o salvem quando vier a aflição, pois seus deuses são tão numerosos quanto a cidade de Judá. Vocês têm Deus de tudo quanto é tipo. É tanto santo, santo em pé, santo deitado, santo até, misturado, santo em cima do altar. Tem santo, santo, santo para tudo quanto é coisa. É isso que Deus estava falando. Vocês têm deuses para vocês. E esses deuses os salvam quando vier a aflição contra vocês, então. Pois seus deuses são tão numerosos, tem para tanta coisa. Tem o da prosperidade, tem o do casamento, né? O santo casamenteiro, que é virado, colocar dentro da geladeira, pegar o santo, colocar de cabeça para baixo dentro da geladeira. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Irmãos, às vezes eu fico assim, abismado, assustado. Como, e aqui, claro, está na história, né? Como que a relação com Deus, a coisa mais difícil, mais desafiadora. Imagina, se foi para Deus, não vai ser para nós pregar o evangelho? As pessoas viveram uma relação não religiosa com Deus. Todo mundo busca uma religião, é muito mais fácil. Ter a vida misturada, ter a relação, perceber Deus nas relações. Não, isso é a coisa mais difícil que tem. Ter o compromisso, ter a virtude, a tradução de quem Cristo é, isso é a coisa mais difícil que tem. A coisa mais fácil que tem é dar uma rosa ungida a cada quarta-feira. Aí tem um monte de prosélitos, devotos, mas que não traduzem quem ele é. Que honram com os lábios, mas a vida não é uma tradução do amor de Deus. Que buscam salvar a si mesmos, mas não entenderam que todos já foram salvos através de Cristo, que precisa proclamar a salvação para a humanidade. A gente vira religioso. Deus está combatendo isso, usando todos os profetas. E agora chegou a nossa vez, né? Após Cristo. Eles eram antes de Cristo e nós após Cristo. O problema continua o mesmo: religiosidade. A gente não quer, o que eu falei ontem, a gente não quer essa tradução de Cristo. Ou as pessoas gostam da religião. Meu Deus, servem deuses. Sabe, vamos lá, eu falo com pessoas dizendo: pastor, às vezes eu não sei como que pessoas, é uma cegueira mesmo, que não honram e às vezes não celebram o ambiente do amor, da família de Deus, o ambiente, vamos lá, até de limpeza. Porque você vai em outros deuses, outras religiões, que vão apresentar um Deus que você é chamado de cavalo. Que você dorme você deita na rua, durante 7 dias tem sangue aspergido sobre você. As pessoas se sujeitam a isso, que não conhecem o verdadeiro Deus. Que não se fez Deus, se fez pai. E que não chamou de servo, chama de amigo. Mas é muito mais fácil a pessoa se submeter ao poder do que se submeter à autoridade. Por quê? Porque ao poder é cheio de medo. As pessoas falam comigo. Pessoas vêm e conversam comigo. Pastor, era por medo, eu não aguentava mais o medo. E sabe por que eu não saía de lá? Não era por fidelidade, por amor, era por medo. E se você sai da comunidade, a maldição te acompanha. Você pega e lasqueira para você. E aí Deus está denunciando isso. Como? E até hoje esse é o problema. A religiosidade é a coisa que mais fácil, que todo mundo deseja.
Faz uma oração forte, faz a oração forte que está resolvendo meus problemas. Agora, chama para relação, eu não quero. Por isso que as pessoas não querem casar. Por isso que as pessoas, ninguém quer relação. Só quer o benefício, mas não a virtude da relação. Foram vocês que se rebelaram, diz o Senhor. 30. Eu castiguei seus filhos, mas eles não aceitaram minha disciplina. Vocês mesmos mataram seus profetas, como um leão mata sua presa. Ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tenho sido como um deserto para Israel? Acaso tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz, finalmente nos livramos de Deus? Graças a Deus matamos esse profeta aí, esse pastor aí que parou de incomodar. Vamos achar uma igreja que não tem devocional. Pelo menos a gente não fica ouvindo o pastor falar. Você está entendendo? Não, é muito mais fácil. Vamos lá, eu só preciso contextualizar isso aqui. Preciso ser honesto com você. É muito mais fácil uma igreja que não é de relacionamento. Vamos lá. Dá para ficar religioso. E Deus está denunciando justamente isso aqui. Acaso Major, finalmente nos livramos de Deus, não precisamos mais dele. 32. Acaso uma jovem se esquece de suas joias ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes. Até uma prostituta poderia aprender com você. Meu Deus. Você viu que ele usa essa metáfora de adultério aqui? Né? Para denunciar. Suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres. Ou seja, o que Israel estava fazendo? Ele tinha virado tão idólatra, estava seguindo a cultura dos ídolos, dos senhores. Você acha que estava se importando com pobre, viúva, com irmão? Cada um por si. E se cada um por si, Deus por todos aqui, é religiosidade. Religiosidade é cada um por si, Deus por todos. Que é Deus que tem que ter compromisso com essa gente aqui. E eu com meu irmão nunca. Você tá entendendo? Eu acho que a nossa vocação é a mais na consciência do um por todos e todos por um. Cristo para a humanidade e a humanidade para Cristo. Ele por nós e nós por ele. Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos também. Então não é cada um por si, Deus por todos. É um por todos e todos por um. Aleluia. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes. Você até uma prostituta poderia aprender com você. Suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres. Embora você não os tenha pego arrombando sua casa. Uau. Não porque eles cometeram maldade, mas o sangue deles estão morrendo por causa de vocês. Que vocês abandonaram. Vocês não se importam mais com o pobre, com a viúva. Por quê? Porque essa era a lei de Deus, lembra? Cuidar dos pobres e das viúvas. Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar dos pobres e da viúva. Nós precisamos nos importar com o nosso irmão. Mas não é só dar o cesto básico. Isso aí é o mínimo. É dar virtude. É que ele encontre em nós um amigo. Que encontra ali a tradução de quem Jesus é. Que se importa nos sonhos. Não é só nas resoluções e na hora do problema. É na pedagogia. Até o ímpio consegue resolver o problema da fome. Mas da solidão, quem que resolve? (35) Ainda assim você diz, eu não fiz nada de errado, certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, Israel, pois você afirma que não pecou. Primeiro aqui, depois ali, vai de um aliado a outro pedindo ajuda. Você vai, quando eu venho com a repreensão, você corre, né? Você corre para o Egito, você corre para a Síria, você vai fazer aliança com outros povos para se proteger, né? Mas agora eu a julgarei severamente. O que Deus estava dizendo? Vou trazer a Babilônia, agora não tem mais escape, não. Eita! Quando Deus quer ensinar, aí você corre para o cartão de crédito, para o agiota, para o outro amigo, para a mãe, para o tio, e não sabe que eu estou ensinando você. Aí você vai fugindo. Agora chega num ponto que Deus diz assim, agora acabou. É só nós contextualizar para a nossa vida, que daí a gente começa a aprender com o Senhor.
A gente só precisa ser humilde. Estou passando humilhação. Não, que seja humilhação e que não seja vergonha. Porque humilhação é porque nos vai fazer humilde. Se for vergonha, é que a gente não aprendeu nada. Aleluia. Entende? Deus nos ensinando a depender dele, a não fazer do nosso jeito, a não fazer aliança. Em desespero, olha só, primeiro aqui, depois ali, vai de um alinhado a outro pedindo ajuda. Mas seus novos amigos no Egito a decepcionarão, como fez a Assíria. Em desespero será levada para o exílio com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia. Elas em nada a ajudarão, ou seja, escravos. Jeremias capítulo 3. Se um homem se divorciar da sua esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Ou seja, Israel estava cheio nos seus montes, estava cheio de ídolos, altares, né? Aí Deus está dizendo, você se prostituiu. Tem algum lugar aqui que você não encontre um ídolo para você? Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha nenhuma. Meu Deus. Ainda assim você me diz, Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, durante o reinado de Josias, Jeremias estava falando para quem? Ditando tudo isso aqui para quem? Para Baruque, que escreveu 20 anos depois escreveu essas profecias, ok? Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, Jeremias está falando, viu o que fez a infiel nação de Israel? Irmãos, uma coisa importante, essas profecias, Deus levantava o profeta, por exemplo, profetizava agora, tá? Abril de 2025. Aí passava alguns meses, era agosto, novembro de 2025. Aí falava outra profecia. Aí 2026, aí falava outra profecia. Tá? Não era na sequência. Tá? Não era o devocional que fazia todo dia aqui. Ok? Então, só para a gente assimilar, porque eram anos, tá? Okay? Vivia durante anos, ok? Fazendo isso. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes. E debaixo... É isso, capítulo 3 agora, né? É isso, né? É porque vai usar a mesma analogia que ele fez no capítulo anterior, vai usar agora. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, viu que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim. Mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e de pedra. Agora a terra está contaminada. Vamos lá. O que Deus está falando aqui? Você viu o que fez a nação de Israel e depois diz, Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. O que Deus estava dizendo? As tribos do sul e as tribos do norte. As tribos do sul, Israel. Israel cometeu adultério, cometeu idolatria, e eu abandonei eles. Judá viu o que estava acontecendo. Ao invés de se voltarem a mim, fizeram a mesma coisa. Por isso que ele chama de irmã traiçoeira. Fala de Judá.
As tribos do norte, irmãs das tribos do sul. Israel não se preocupou nem um pouco, versículo 9, em cometer adultério e adorar ídolos feitos de madeira e de pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Verso 11. Então o Senhor me disse, até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Uau! Até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vai e proclame essa mensagem a Israel, diz o Senhor. Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Aleluia, Deus é misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Aleluia. Reconheça sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz, voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou o seu mestre. Irmãos, imagina, se na época da lei, Deus é misericordioso, na lei, quanto mais nós agora na graça. Sempre é tempo de recomeçar, voltar ao Senhor, organizar, orientar os seus caminhos. Sabe? Dizer, sim, Senhor, eu errei, agora eu não vou mais fazer desse jeito. Eu vou por outro caminho agora. Eu não vou fazer nada sem consultar o Senhor, a sua vontade, a sua palavra, direção, percepção. Eu não vou fazer nada sem orar primeiro. Buscar direcionamento do Senhor. Viver em conselho. Não é porque é obrigado. Não, porque isso é uma proteção. Porque olha o grande problema da obstinação de Israel que não ouvia os profetas. Deus do céu, não é controle nenhum. Mas porque a liberdade que Israel queria, se meteu na confusão que se cometeu. Né? É da independência. Uma coisa, liberdade não deve ser independência. A gente é livre, mas a gente não é independente. É isso que Deus está falando. O Senhor diz, voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu trarei de volta a Sião, uma dessa cidade, e depois 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Aleluia. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Meu Deus, coisa mais linda isso. (14) Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e o vos tomarei. 1 de cada cidade, 2 de cada família vos levarei a Sião. Aleluia. Darei pastores com o meu coração e vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Aleluia. E quando sua terra voltar e ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Olha a profecia aqui do reino. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio do norte, para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Diz comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai, e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e nas orgias religiosas dos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus, Israel encontrará salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalhamos para ter, rebanhos e gado, filhos e filhas. Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos.
4. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim. Poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando juraste por meu nome, disseste, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém, tribos do norte agora, tribos do sul, perdão. Passem o arado na terra endurecida. Não desperdicem sementes entre espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mandem tocar a trombeta em toda a terra e avisem. Reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Levantem a bandeira para advertir Sião. Fujam agora mesmo, não demorem. Pois do norte trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações. Saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Deus está usando aqui a figura de um leão, que é a Babilônia, ok? De sua toca saiu e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra. Suas cidades serão arruinadas e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e oficiais estremecerão de medo. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse, ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Naquele dia o Senhor dirá ao povo de Jerusalém, meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta, e eu enviei agora, pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais, seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será! Estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra a cidade de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Agora Jeremias chora pelo seu povo, ok? Meu coração, meu coração. Agora Jeremias falando dele. Meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar, pois ouvi os sons das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Irmãos, imagina, um profeta, ó Deus, é bem isso que acontece. Jeremias aqui está sofrendo pelo povo, assim como um pastor sofre pelas suas ovelhas. Quero falar aqui para você, não quero que você veja como vítima, não. Mas saiba que pais sofrem pelos seus filhos. Depois que a gente amadurece, a gente até tem compaixão das dores que os nossos pais carregaram por nos amar. Assim como o pai sofre dores quando seus filhos não estão bem ou se desviaram dos caminhos, assim também um profeta sofre por uma nação rebelde, que ele está sabendo o que vai acontecer. Assim também um pastor sofre pelos irmãos, quando não estão bem, quando tem alguém obstinado, quando tem alguém que tenta fazer mal, quando tem alguém que está falando mal, não está falando no lugar certo, o pastor sofre. E aí tem que perceber os tempos, tem que perceber aqueles que perseguem, tem que perceber os filhos quando estão rebeldes, tudo isso. Jeremias começa a chorar agora. Sabe, tem homens e mulheres responsáveis carregam lágrimas de amor, lágrimas de sinceridade, de compromisso e responsabilidade. Toda religião não vai sofrer.
Eu percebo isso, sabe? Nas nossas relações, aqueles que sofrem com o tanto que a gente sofre. Aqueles que quando alguém não está bem, isso dói nele. Quando tem alguém abandonando, ou alguém obstinado, isso dói nele, ele fica angustiado. Ele tem um compromisso, uma responsabilidade com a casa, com os irmãos. É muito triste quando só um pai dentro de casa ou a mãe tem responsabilidade com os filhos e o irmão não tem. Agora é interessante porque a gente mede a medida de... A gente consegue verificar a medida de revelação, a medida de compromisso, é o tanto que cada irmão está empenhado em guardar a vida do outro, em orientar, em instruir, em corrigir no que for necessário, em firmar, né? Sofre quando alguém não está bem, se importa. Não é só porque é a vontade da pessoa, não, quando alguém não está bem, porque está sendo obstinado. O profeta agora está começando ele sofre, começa a chorar. Ele diz, eu estou ouvindo a trombeta dos inimigos, eu sei o que vai acontecer com fulano. Eu sei que por conta dessa obstinação, a pessoa vai para um buraco. Eu sei o que vai acontecer na vida dele. Irmãos, a vida com Deus, muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa só está ruim. Ah, não, é só aqui que a pessoa está abandonando. Não é, eu já falei isso em outro momento. Não é. Quando alguém começa a ir por uma via, né? Parece que não, só está incomodado com a igreja, só está incomodado com Deus, só está incomodado com os irmãos, só está incomodado com o pastor. Não é. Se a pessoa vai por um caminho, tudo começa a degringolar. É desse jeito. Aí tem gente que não firma o pé diante da esposa, diante do esposo, diante dos pais, diante dos filhos, e depois vê toda a sua família ser destruída. Seu casamento perder, é desse jeito, porque é uma questão espiritual. Por favor, não estou falando isso de igreja, tá? Escolha a igreja que você queira. Assim, onde especialmente Deus te plantou, né? Mas, falando isso, ninguém é obrigado a nada. Agora, a responsabilidade com a vocação que Deus chamou é de todos nós. E não ache que se um membro do corpo perece, não é todo o corpo que vai sentir isso. Ok? Em família é assim. Não ache que o filho... Não, quem está se enfiando nas drogas é só meu filho. Tá tudo bem comigo. Isso não vai atingir você. Você está entendendo? O corpo de Cristo é a mesma coisa. A gente precisa ter consciência do corpo de Cristo. Não acho que o irmão está ruim, que está fazendo a coisa totalmente desconfigurada, não ouve, obstinado, vai comprometer muita coisa. Isso é a responsabilidade e a dor de parto, né? As dores de parto a gente sente. O profeta começa a chorar aqui. Ouviu o som das trombetas dos inimigos e o rugido dos gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra, até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas. Meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo e não entendem coisa alguma. Oh, Deus. O profeta denuncia mesmo. Deus está falando mesmo. Às vezes a gente acha que a gente pega forte, né? Olha Deus falando. Sabe, às vezes é assim. A gente está falando com um adulto, mas não passa de uma criança sem juízo. A gente está orientando, ela está se ressentindo. Não passa de um bebê. Entende? É isso. Que a gente fala como um adulto. Que tem experiência de vida, porque tem isso, aquilo. Não. É como um bebê. São crianças sem juízo. É isso que Deus está falando. Você diz que conhece Deus, que vocês fazem, que vocês acontecem, que vocês dizem, que aquilo, que outro. Não passa de criança sem juízo. Que no momento de falar no lugar certo, não fala no lugar certo. É uma criança sem juízo. Que não entende coisa alguma. Se ressente com coisa que não entende. São astutos para fazer o mal. Tem uma ardilosidade, tem uma habilidade de se ressentir, uma malandragem. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Sabem como errar, mas acertar não conseguem nunca. É Deus falando. Isso aqui é Bíblia, irmãos. É Bíblia? Quem é falando? O pastor estava bravo xingando nós lá no devocional. Não sou eu, não. É a Bíblia que nós estamos lendo aqui. Tá? E é Deus falando para um povo obstinado.
Pastor, mas a gente não está após. É após. Agora não é a graça? Claro que é a graça. Claro que é graça. Por isso que não é fazer por merecer, é só receber Cristo e ouvir. Ah, então é só amor. Sim, é o amor que vira a mesa, o amor que chama de cobra, de raça de víbora, de sepulcro caiado, ou seja, túmulo pintado de cal. Esse é o amor. Porque o problema continua o mesmo, a obstinação continua a mesma, não ouvir o Senhor continua a mesma coisa, o pecado não deixou de ser pecado. A questão é que agora não é fazer por merecer, agora é receber a graça daquilo que ele fez. Então não é a gente precisa ser transformado pelo nosso mérito, é só encarnar, receber aquilo que Cristo já fez por nós, ele muda a nossa natureza. E aí ser humilde o suficiente para deixar Cristo nos transformar. Amém? Através da pessoa do seu Espírito Santo que já habita em nós e testifica que a palavra está dizendo. Eles não tinham o Espírito antes, por habitação. Por isso que precisava do profeta para anunciar. Hoje você temos o Espírito. Amém? Que testifica, que alerta, que instrui. Amém? São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. 23. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas, e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Então você vê aqui também a mensagem profética que diz a respeito do juízo de Deus sobre a terra, certo? A terra sofrerá o juízo de Deus, mas também fala daquele tempo que o exército da Babilônia viria sobre Israel e devastaria Israel, ok? Para aquele tempo e para os tempos que haverão de vir. Assim diz o Senhor, 27, toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão por causa do meu decreto contra o meu povo. Estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem. Escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas, não resta nenhuma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezaram e tentam matá-la. Ouço gritos, como os da mulher em trabalho de parto. Gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. É a bela Sião que grita ofegante: socorro, estão me matando. Ou seja, o profeta sentindo tudo isso, percebendo tudo isso e traduzindo tudo isso, falando para o povo: arrependam-se, porque é isso que virá para vocês. Eu estou vendo uma mulher com dores de parto, é vocês pedindo socorro por conta do que vocês estão fazendo. É a gente, é um pai falando: filho, não faz assim, filha, me ouve. Meu irmão, não vai para esse caminho. O pai já passou por isso, não faz. Olha, eu tô te avisando, não vai por esse caminho, não faz assim. Ouve, pede aqui. Por que tu não perguntou? Mas aí por que tu só traz agora o problema, mas o conselho, a virtude, o construir tu não quer? Aí acha que o pai é um bombeiro, fica apagando incêndio o tempo inteiro, filho. Ouve o pai, ouve a instrução, vamos pegar a palavra, vamos orar antes de fazer planos, para não dar problema lá na frente. Você tá entendendo? É assim ou não é? Cadê os pais aqui? É por aí ou não é? Tá vendo? E aí, muitas vezes, quando vê o filho ir por outro caminho, não tem dores, o coração fica apertado, parece que assim, é uma opressão, uma dor que não acaba, que não é aquelas coisas que não se resolve num dia. É aquela coisa que fica corroendo, uma dor, uma opressão, um medo que vem. Era isso que o profeta estava sentindo. Assim, esse feeling de mãe, né? A mãe, que Deus tem uma linha direta com elas, fala tudo para elas. Deus fala tudo para as mães, né? E elas sabem, elas percebem, sentem pelo filho. Interessante. Liga e diz: eu sei que não está bem. Meu Deus, eu já começo a chorar no telefone. Ah, mas eu não estou mesmo e tal, está acontecendo isso. Eu sei, eu senti. É o profeta. Irmãos, você acha que a gente vive
família de Deus, a gente está caminhando para isso. Você acha que eu não olho para você muitas vezes e já sinto o que está acontecendo? Eu sei. Muito sinto, dores, sinto, sei por vezes sei também que está passando por uma situação, mas é Deus. Tem outro que é Deus corrigindo. Tem outro que a gente fica lá, a gente quer falar, mas não pode falar, tem que esperar o tempo certo. Tem outro que é como um tolo, que se falar é capaz de ficar mais bravo ainda, que tem que esperar o momento certo de falar. Tem outro que precisa de um amigo para poder ter liberdade para falar. Tem outro que precisa da paternidade, mas se alguém fizer o papel de pai, ele se ressente, porque acha que o confronto está colocando ele fora. Tem outro que a orfandade é tão grande que a todo momento quer fugir, sair, virar as costas, abandonar. Mas precisa de uma família, mas não sabe viver em família. Acha lindo ter um pai, mas não gosta de ter a instrução de um. É lindo viver entre irmãos, mas aí que um irmão fala alguma coisa que não concorda. Esses somos nós tentando ser redimidos na família de Deus. Entendeu? A gente quer um pai, mas a gente não gosta que o pai fale alguma coisa. A gente quer ter um irmão, mas Deus do céu, se o irmão falar alguma coisa, ele é contra nós, estão me perseguindo. Sim, mas tu nunca viveu em família, não sabe como é que é viver assim. A gente acha na nossa vida, a gente pensa, a gente prospecta, a gente imagina, a gente idealiza, a gente supõe, a gente sugere, a gente pressupõe o que é ser família. E quando Deus estabelece a sua, a gente não entende. Então a gente tem que ser humilde. Daí por isso estou sendo humilhado. Não, então seja humilde para reconhecer que do jeito que estava lá no mundo é muito pior. E agora tem uma família, mas a gente precisa, irmão, por isso que tem que ser. O evangelho não é uma concordância mental. Se a gente não for convencido pelo Espírito, vai ser dificuldade para a nossa vida inteira. Não tem argumento humano que é capaz de convencer alguém aquilo que só o Espírito pode convencer. Não tem palavra persuasiva humana. Se o Espírito Santo não falar, irmão, tudo que a gente tentar fazer, toda o empenho que cada irmão, que um pastor, que um líder, que um irmão, a família, né? Os responsáveis, tentar dizer, tentar orientar, meu Deus. Se o filho não tiver a revelação do amor do pai, o pai pode fazer tudo, pode dar uma Ferrari, que ele ainda acha que é pouco. Ele não sabe o preço que é. Por isso que a gente tem que ter, sabe, irmão, nascer de novo. A gente fala pouco isso, né? Se a gente tem que falar mais como Jesus. Tem os três, irmão, não tem como falar, tem que nascer de novo. Porque se tudo é natural, toda instrução é natural, tudo tem um argumento natural, tem que nascer de novo, não é possível. Só o Espírito Santo, porque não tem o que fazer. A pessoa quer uma coisa, não, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, não, tá bom, mas tudo. A gente tem que dar uma volta para conseguir falar alguma coisa. A gente precisa ter assim, ó, uma plantação, precisa ter 1 bilhão de frutos para conseguir, para a pessoa, olha, realmente, eu acho que vocês querem o meu bem. Porque o Espírito não falou. 1 minuto só. Se a gente precisa provar o tempo inteiro, ficar provando o tempo inteiro que a gente ama, que o jeito que a gente está falando é por amor, que é porque o Espírito Santo não convenceu ninguém. Não estou dizendo que a gente não deve empenhar nisso para fazer isso. Tá? Ok. Aí é suportar, né? Ser suporte. Né? A criança não entende isso. Daí a gente precisa lá, tá? Até ela entender que é amor, talvez vai levar um tempo. Né? Mas vamos lá. Às vezes, com a criança entendendo, não entendendo, a gente fala. Discernindo que é amor, que não é amor, a gente vai exorta. Se vai entender um pouco mais à frente, isso é a questão da criança. Mas a gente precisa ser, irmãos, carregar a virtude de ter um novo nascimento. Amém? E quem tem novo nascimento não precisa ficar dando volta para falar as coisas para ele. Você pode ser muito... Porque isso testifica no Espírito, ele sabe que ele está sendo amado. Amém? Que o Senhor encontre em nós um coração, um novo coração, né? Natureza de filho. Alguém quebrantado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Eu não sei o que é mais difícil, a gente amar ou deixar ser amado. Porque amar é um grande desafio, né? Mas deixar ser amado é outra coisa, porque... Só que ver amor, porque amor a gente acha que é todo mundo concordando com o que a gente imagina. Ai, como essa pessoa me ama. Não, como essa pessoa me ama ao ponto de saber para onde que nem eu tô enxergando. Então, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Quando uma pessoa tá brigando com você ainda, é porque ela tá tentando solucionar um problema ainda. Mas o problema da indiferença diz, por mim, se exploda. O contrário de amor não é quem te confronta. Quem está confrontando, quem nos confronta, não é que está nos odiando. Quem está nos odiando é quem não... Para nós, é indiferente. É indiferente em relação à nossa vida. Indiferença, tanto fez, tanto faz. Se tá, não tá, se faz, não faz. Por mim, se a pessoa viver todo tortuoso, todo o abandono. Jeremias capítulo 5. Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Meu Deus do céu. Olha o caos de Israel. Contudo, mesmo quando estão sob juramento, declaram: tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade, feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagaste, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra, não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que a justiça de Deus exige. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem. Confronto é porque ama, se importa com o crescimento do irmãozinho. É isso mesmo, César. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem o que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto os destruirá, um leopardo ficará à espreita nos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair. Pois sua rebeldia é grande e muitos são os seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim. Juram por deuses que na verdade não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos. E, no entanto, cometeram adultério e se reuniram para ir aos prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejo, cada um relinchando para a esposa do seu próximo. Eita! Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas. Cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram: ele não vai nos incomodar, nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são os tagarelas, que não falam em nome dele, e suas previsões de calamidade caem sobre eles mesmos. Portanto, assim me diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porque meu povo fala desse modo? Minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo, e queimarão um povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes, devorarão suas colheitas e seu alimento, seus filhos e suas filhas devorarão seus rebanhos e seu gado, suas uvas e seus figos, destruirão suas cidades fortificadas que vocês consideram tão seguras. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente. Ah, Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem ele sempre preserva uns que não se curvam a Baal. Deus sempre tem um povo que ouve. Deus sempre vai ter gente que tem um coração puro, coração alinhado no Senhor, gente que se submete à vontade dele, que não faz, que não deturpa, que não desvia do caminho, gente que tem ouvido sensível. Deus sempre tem um povo remanescente, tem igrejas, as igrejas dos tempos do fim, né? Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, tem Sardes, né? As 4 igrejas dos tempos do fim. Tem crente de todo tipo, tem crente que não pode ouvir nada, mas tem crente que
ama a palavra do Senhor, que ele se submete à direção de Deus, que ele foi afetado pelo evangelho, que ele é cheio de Deus, ele ama as coisas de Deus, tudo é periférico à vontade de Deus, ele não faz comércio com Deus, ele é cheio de vida, ele é orientado pela palavra, ele ouve a voz de Deus, o Espírito Santo fala, Deus tem os seus remanescentes, Deus em tempos de Sardes, em tempos de Laodiceia, Deus tem aqueles que ele preserva como Filadélfia, cristãos vencedores, gente cheia do Espírito Santo, aleluia, gente que é tratada na alma, gente que é cheia do Espírito de Deus, que eu e você sejamos encontrados como crentes Filadélfia, aqueles que não se curvam a Baal, aqueles que não matam profetas, aleluia, seremos a geração que ouve os profetas do Senhor, amém, amém. Não somos aqueles que matam profetas. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar, por que o Senhor nosso Deus fez tudo isso conosco? Responda, vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncia a Israel, diga a Judá, ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. Acaso não temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapasso os limites que estabeleci. Mas este povo tem coração teimoso e rebelde. Afastaram-se de mim e me abandonaram. Não dizem com sinceridade. Vivamos com o temor do Senhor nosso Deus, pois ele nos dá chuvas de outono e primavera e nos garante colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tornou todas essas coisas boas. 26. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como caçador de tocaia. Estão sempre colocando armadilhas para apanhar pessoas. 27. Como uma gaiola cheia de pássaros. A casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso são poderosos e ricos, gordos e de aparência saudável. Suas maldades não têm limites. Não querem fazer justiça aos órfãos e negam o direito dos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Algo horrível e espantoso ocorre nessa terra. Os profetas fazem profecias falsas. Os sacerdotes governam com a mão de ferro. E, pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Fujam, habitantes de Benjamim, capítulo 6 de Jeremias. Saiam de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa. Enviem um sinal para Bet-Aquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão, como pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam, preparem-se para a batalha, ataquem ao meio-dia. Não, é tarde demais. O dia está quase no fim, e as sombras da noite já vêm. Então vamos atacar à noite e destruir seus palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade, como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som de violência e destruição, e vejo somente doenças e feridas. Ouça essa advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos, até os poucos que restarem em Israel serão colhidos, como faz o lavrador que examina aquela videira novamente para apanhar as uvas que deixou escapar. A quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso, estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupo, sobre maridos e esposas e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas, pois levantarei minha mão poderosa contra o povo dessa terra, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até seus sacerdotes, são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonhem de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabe o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caíram no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho.
andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Uau, Deus dizendo, voltem, arrependa-se. Vocês, porém, respondem, não é esse o caminho que queremos seguir. Não gostei dessa igreja. Coloquei sobre vocês vigias que disseram, fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem, nós não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isso, todas as nações. Considerem a situação do meu povo. Ouça toda a terra. Trarei calamidade sobre o meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas. Pois não querem me ouvir. Rejeitaram a minha lei. De nada adianta me oferecer incenso doce de Sabá. Fiquem com seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos. Seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor, colocarei obstáculos no caminho desse povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos morrerão. Assim diz o Senhor, vejam, um exército vem do norte. De terras distantes se levanta uma grande nação. Estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem informação de batalha, com o intuito de destruí-la, bela Sião. Ouvimos relatos sobre o inimigo, e nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos, não viajem pelas estradas. A espada do inimigo está por toda parte, e nos aterroriza a cada passo. Ó, meu povo, vista-se de pano de saco, e sentem-se sobre cinzas. Lamente e chore amargamente como quem perdeu o único filho, pois de repente o destruidor virá sobre você. Jeremias, fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. Uau! São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. Amém até aqui. Irmãos, passamos um pouquinho do horário, mas hoje, início do livro de Jeremias, gastamos aqui 30 minutos aí de introdução, de orientação, de situação, de situar, né? Situar na linha cronológica. A gente vê aqui Jeremias denunciando o erro, mesmo erro que Isaías, que os outros profetas denunciavam. Israel, obstinada, serviu a outros deuses, fazia ídolos para si e não ouvia o Senhor. Amém? Pedagogicamente, estejamos aqueles que têm ouvidos atentos a ouvir e ver bondade de Deus sobre a nossa vida. Quando estiver orientando e usando seus profetas, usando irmão, usando amigo, usando aqueles que têm uma aliança conosco para falar na nossa vida. Não sejamos um povo obstinado, sejamos um povo sensível à voz de Deus. Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que nos encoraja. Hoje, não estamos debaixo da condenação. Nossos pecados já foram perdoados. Não é sobre ser acusação, não. Nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Não tem acusação nem condenação mais sobre a nossa vida, nem peso da maldição. Mas, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos a Ti, para não nos desviarmos dos Teus caminhos. Não é porque é um medo da maldição. Não. É de nós não percebermos a Tua presença e desfrutarmos da vida com o Senhor e termos, ó Deus, uma recompensa na eternidade. É desprezarmos o Teu conselho e cairmos em apuros. Isso não é maldição. Isso é obstinação. Quando nós caímos em apuros, por quê? Porque nós não ouvimos o Senhor. Não é porque o Senhor não fala, porque a gente está para os ouvidos. É porque nós talvez não percebamos o Senhor por trás das situações, das pessoas. Nós não queremos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, de sermos obstinados como o povo de Israel. Nós queremos declarar que nós somos aqueles que são os remanescentes. Somos aqueles que não contaminaram suas vestes. Somos aqueles que não estão desatentos. São aqueles que não se curvam a outros deuses. Não fazem, ó Deus, da relação com o Senhor um lugar de trocas, mas um lugar, ó Deus, de responsabilidade, um lugar, ó Deus, de instrução, com sujeição, com humildade e com virtudes. Nós oramos, te agradecemos. Eu te agradeço, Deus, por uma igreja tão fiel. Ó Deus, irmãos fiéis, fiéis à palavra, fiéis ao Espírito, fiéis à responsabilidade que o Senhor nos deu de sermos amados e amar, de sermos afetados e nos tornarmos afetantes, de sermos redimidos e nos tornarmos redentivos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, querido irmão? Graça e paz, uma boa tarde para você. Sexta de encontro, em que muitos terão encontros, serão encontrados, pelo amor de Deus. Você que estará indo para o encontro, você que não estará indo, ore por aqueles que estarão indo servir. Aqui, alguns aí, né? Lembrando, o encontro é um final de semana, no mínimo esse, né? Que a gente sai e serve. Mas, irmãos, a vocação da vida cristã não é só servir encontro, não, viu? É nós carregarmos a nossa vida, ser assim. Isso tá claro para os irmãos? Porque senão a gente entra numa caixa achando o seguinte: não, a gente faz o DNA, vai no culto e serve no encontro. Cumprimos o propósito de Deus. Claro que não. Nós somos assim. Carregamos. Nossa vida é uma vida de redenção. Amém? Então, glória a Deus para aqueles que já estão saindo da sua casa. Vamos lá gastar nossa vida. Também lá, também nos nossos dias. Né? Aleluia. Irmão César, não somos protocolar, não é protocolo, cumprir protocolo. Né? No mínimo isso transborda também para esses lugares, né? Mas a questão é a vocação, é a nossa casa, né? A nossa mesa, nossa casa ser redentiva, nossas relações ser para um propósito, tudo que a gente gera a gente para Cristo, né? É isso aqui, que alguém não ser religioso, mas ser uma tradução de quem Jesus é. Então, glória a Deus pela sua vida, amém? Boa tarde, bom final de semana para você, você que vai ficar, interceda por aqueles que estão lá, ok? Lembrando que no domingo nós começamos o nosso jejum, ok? Domingo, e aí nós vamos ter uma agenda um pouco diferente na próxima semana, ok? Os líderes aí vão anunciar para os irmãos, mas estamos iniciando uma semana de jejum, nosso jejum como igreja, jejum corporativo, e você acrescente seus alvos pessoais, ok? Coisa que você precisa de direção, coisa que não se resolve, irmão, é impressionante. Entrei em jejum agora, essa semana, segunda-feira, e coisa já começa a acontecer e mover no mundo espiritual. É impressionante. Impressionante. Né? Não é porque é merecer, coisa de Deus. É porque a gente é sensível, mexe no mundo espiritual. Amém? Jesus iniciou o jejum dele e no final do jejum foi tentado, né? E venceu. E depois da vitória tem o quê? Tem uma mesa farta no deserto, tem um banquete servido por anjo. Quer declarar 7 dias. 7 dias de jejum. Ao final deles, você será servido uma mesa, um banquete será servido. Amém? Graça e paz, uma boa tarde. Nos encontramos amanhã, ao meio-dia aqui.